vida. Então, pessoal, eu sou Virgínia Nascimento, nutricionista. Estamos aqui para fazer a apresentação do livro da Luísa Leite, nutricionista, doutora que se qualificou a partir de suas experiências de trabalho e depois foi fazer o seu mestrado, doutorado e pós-doutorado para trazer para nós aqui essa obra que vai ser bem interessante. Esse trabalho dá uma alegria muito grande para um nutricionista como eu, desde os idos de 1970, que sabe valorizar o quanto a educação em saúde é importante para a prática do nutricionista. Gostaria de parabenizar, então, muito a Luísa por esse trabalho, enaltecer a editora dos editores por acolher essa edição, que vai ser importante para os nutricionistas brasileiros, fazer com que essa assistência seja bem aquinhoada com esse trabalho, então agradeço já a presença de todos. Lembrar que nós teremos um bate-papo aberto, onde as pessoas podem encaminhar perguntas ao longo de todo o processo, e falar também de que, ao final, nós estaremos sorteando 2 livros. E daí é importante ficar até o final. Vai valer a pena. Eu apresento as minhas parceiras aqui nessa live. A Wilza, que será a moderadora junto comigo, é uma nutricionista também da área de clínica, professora de nutrição clínica do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, e que logo a seguir ela pode ter algum momento para poder estar falando também melhor da sua apresentação. E depois a Luísa Leite, que vai fazer a apresentação propriamente dita. Luísa é nutricionista do Instituto de Atenção à Saúde do Hospital São Francisco de Assis, lá da UFRJ, e é autora desse livro, resultado de sua prática profissional com doentes crônicos, e agora fazendo depois um arrazoado de todos os trabalhos de qualificação, de pós-doutorado, nos traz esse belíssimo livro. Gostaria de reforçar, lembrar para vocês de que é importante até o final, para que a gente possa participar do sorteio dos 2 livros. E é importante, num momento tão duro como esse que todos nós vivemos, valorizar que a produção científica entre os nutricionistas se avança. E esse é mais um dos trabalhos de nutricionista. Eu, particularmente, fico muito feliz. As 2 colegas, a parceira aqui da live para fazer a moderação e a autora do livro, minhas ex-alunas de curso de graduação ainda, aqui com um brilhante trabalho e atendendo a toda a população brasileira num tema importantíssimo para nós. Volto agora para a Wilza fazer um reforço da sua apresentação e, a seguir, nós ouviremos a autora, que será realmente a estrela da noite para falar do seu produto. Então, boa noite a todos. Como a Virgínia já me apresentou, sou professora associada do Instituto de Nutrição da UFRJ, trabalho com nutrição clínica, ministro aula em nutrição clínica 1 e 2 e coordeno o estágio de nutrição clínica no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Para mim é uma honra estar aqui nessa live, no lançamento do livro da Luísa Leite, junto com a minha querida professora Virgínia Nascimento. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Eu li a obra toda, é uma obra de alto nível científico, que eu acredito que veio realmente cobrir uma lacuna, que é a lacuna na formação do nutricionista na parte da educação terapêutica do paciente. Traz realmente conceitos inovadores na área da educação terapêutica do paciente. Então, parabenizo a Luísa e passo a palavra a ela. Eu gostaria que vocês me falem se o som está bom. O volume está bom? Tá, então eu quero desejar boa noite a todos, agradecer enormemente aqueles que contribuíram para que esse projeto se realizasse. Agradecimento especial ao UFRJ, agradecimento especial ao senhor Alexandre Massa, da Editora dos Editores, pelo voto de confiança, a toda a equipe da Editora dos Editores, meus agradecimentos, a minha querida professora Virgínia Nascimento e a colega Luísa Pérez, muita gratidão por terem aceitado esse convite, e a todos que nos ouvem,
também minha gratidão. Tem amigos nos assistindo de vários estados, então, muito obrigada de coração por esse voto de confiança também. Bem, falar um pouco da minha formação. Eu sou nutricionista formada pela UFRJ, como falou a professora Virginia, trabalho na UFRJ há 30 anos. Desses 30 anos, desempenhando atividades de assistência, ensino e pesquisa. Desses 30 anos também, 20 deles, eu estou alocada em serviços de assistência especializada a pessoas vivendo com o vírus HIV. E foi nesse contexto desafiador que eu me vi confrontada com os maiores desafios profissionais. As maiores dificuldades da minha carreira foi nesse cenário complexo. Então, foi aí que eu vi a necessidade de buscar novos caminhos para me inspirar no sentido do meu percurso profissional. Para falar sobre meu percurso de formação, eu não posso prescindir de comentar um pouco sobre a epidemia do HIV, porque as nossas histórias se confundem. A história da epidemia do HIV e a minha formação estão interligadas, porque tudo que eu fiz profissionalmente foi ligado, então, à necessidade de melhor atender essa clientela. Então, no início da década de 80, olha, eu vou fazer um resumo breve, em 3 pequenas etapas. Então, na década de 80, surge o vírus HIV, no primeiro momento de forma devastadora, causando alta mortalidade, em função de infecções oportunistas e uma severa desnutrição. Nossas ações nesse período, de todos os profissionais de saúde, eram muito emergenciais, então não havia dificuldade por parte dos pacientes, muito sedentos de informação, de aceitar as nossas recomendações, os nossos conselhos. Então, foi a etapa conhecida como a da agudização da doença. Isso durou até meados de 90. Então, em 1986, surge o primeiro tratamento, o AZT, oferecido em monoterapia. Posteriormente, em 1991, surge o DDI, a segunda droga, dando início às terapias combinadas. Eram tratamentos difíceis de serem tolerados, então nosso trabalho ainda continuava sendo o mesmo desafio, que era preservar a vida humana e melhorar a qualidade de vida. Com o início dessas drogas, houve finalmente uma luz no fim do túnel. E é assim que, numa segunda etapa, meados de 90, 95, para ser exata, surge o chamado coquetel, que era um combo de medicamentos fornecidos em número enorme de comprimidos ao dia, que era muito difícil para os pacientes de ser suportado. Então, foi a época de um tratamento difícil de ser suportado por muitos efeitos colaterais a serem gerenciados. E aí, realmente, foi o ponto onde começou o maior desafio da minha vida, porque eu fui formada, como todas as pessoas da área de saúde, no modelo biomédico, centrado na doença, centrado no aconselhamento, na recomendação, na prescrição. Nesse momento em que a doença estabiliza com o uso dos antirretrovirais, os pacientes deixam esse processo de agudização e eles entram num processo de cronificação da doença, necessitando que abordagens pedagógicas voltadas para o cuidado fossem adotadas, porque eu não sabia fazer, porque eu não havia aprendido a cuidar, ainda mais na complexidade que se apresentava a situação. Eu, na minha inexperiência, eu tentava enxergar o HIV naquela época como uma monopatologia, o que não era mais, né? Com muitos problemas agregados à situação, então era um cenário desafiador. E foi nesse momento mesmo que eu me dei conta que eu precisava buscar novos horizontes para me inspirar. E assim, chegando à terceira etapa, a etapa mais recente, que é da simplificação do tratamento. Hoje, a indústria farmacêutica conseguiu mudar bastante a apresentação das drogas, então surgiram as drogas simplificadas, em posologias simplificadas, então surgiu o clássico 3 em 1, 3 tipos de fármacos no único comprimido ao dia. O que foi fantástico, porque os pacientes conseguiram se estabilizar,
diminuição de mortalidade, morrendo de mais de causas não ligadas ao HIV, causas infecciosas, morrendo de outras doenças, né, não ligadas ao HIV. Então, se conseguiu hoje uma situação do HIV que é de doença crônica estável. E a questão que surge daí, pedagógica, é tratamento simplificado. Será que a vida das pessoas se simplificou? E a resposta é não. Porque hoje, com o aumento da expectativa de vida, o paciente com HIV, ele apresenta todas as doenças que afetam a população geral. Então, hoje nós temos um quadro, não é só do HIV, mas de uma pluripatologia, onde deverão ser empregadas abordagens muito adequadas para poder lidar com esse paciente e favorecer a adesão a esses tratamentos a longo prazo. Então, as necessidades dos pacientes, a cadeia de cuidados contínuos aumentou muito. Hoje, eles precisam de muito mais abordagens educativas para que possam, então, seguir, né, o seu caminho, já que a mortalidade ela já não é mais assim tão importante. E foi assim, então, inserida nesse contexto, que eu comecei a buscar as minhas formações complementares. Em 2007, eu tive a oportunidade de fazer pela primeira vez, através de uma cooperação técnica do Ministério da Saúde Brasil-França, uma cooperação bilateral na área de HIV Brasil-França. Então, passei 3 meses em centro de tratamento de HIV, onde eu tive a oportunidade de acompanhar as consultas de todos os profissionais, mas aquela que me espantou mais, me causou mais surpresa, foi dos nutricionistas. Porque a abordagem era completamente diferente do que eu fazia aqui. Não se fazia cálculos, não se fazia nenhum tipo de restrição de quantidade. Os profissionais trabalhavam a questão da qualidade alimentar, era muito mais qualitativo, usando muitas ferramentas visuais que facilitavam o entendimento do paciente, de como ele tinha que manejar no cotidiano sua alimentação, e num contexto difícil, porque na França, hábitos alimentares são inegociáveis. Os franceses não negociam seus hábitos alimentares. Então, era preciso manter ainda aquele padrão alimentar característico deles, até porque eles consideram que tem um hábito muito saudável. Há controvérsias, tá? Aqui já uma população com 40% de gordura, né, na sua dieta, não é tão saudável assim. Mas, enfim, é uma questão inegociável para eles. E foi aí que eu tive contato pela primeira vez com os conceitos da chamada educação terapêutica do paciente. O que vem a ser educação terapêutica? Como surgiu? Surge do prolongamento das ações educativas que eram feitas por pacientes diabéticos. Com o surgimento da insulina, uns tempos atrás, era preciso, então, trabalhar a autonomia do paciente para que ele mesmo pudesse gerenciar o seu tratamento em casa. Era preciso ir para o hospital tomar insulina, né? Nos primeiros tempos foi feito dessa forma, depois o próprio paciente aprendeu a se cuidar. Essa ideia, ela foi muito usada na Suíça em 1970, criado um ensinamento terapêutico para diabéticos pelo endocrinologista Pierre Vassal, e posteriormente se tornou um centro de ensinamento terapêutico para doentes crônicos. Essa pedagogia, então, se expande na Europa na década de 80, e em 98 a Organização Mundial de Saúde Europa padroniza as técnicas, porque cada lugar estava fazendo coisas diferentes, então eles padronizam com um conceito único. O que é a educação terapêutica do paciente? É um conjunto de abordagens educativas voltadas para ajudar o paciente a adquirir competências das quais ele tem necessidade para viver o melhor possível com a sua doença. Então, aqui nos fala de cura, de qualidade de vida, de autonomia, de fortalecimento da capacidade de agir do paciente. Então, esse é o objetivo principal. Então, eu vou pedir ao Gabriel que compartilhe a primeira tela, por favor. Gabriel, por favor. Não sei se é a capa do livro, é a segunda, que aí eu posso explicar melhor. Eu não sei se eu estou correndo muito as explicações.
Tá bom. Tá. E da Luísa, tá? Isso, beleza, essa mesmo, obrigada. Então, aqui, gente, a gente tem basicamente um resumo do que vem ser essa educação terapêutica do paciente. É uma psicopedagogia, ela é centrada no indivíduo e não na doença, isso já é uma diferenciação muito grande do que é feito do ponto de vista tradicional. O campo de intervenção dela, então, a educação terapêutica, tem endereço certo. Ela é dirigida aos pacientes que têm doenças crônicas estáveis. Ela não serve para pacientes com doenças agudas e nem para aqueles que têm doenças crônicas que freiam os projetos de vida. Quem pode atuar? Como deve se formar? Idealmente é uma equipe multidisciplinar, mas tem que ter uma formação específica em educação terapêutica. O projeto pedagógico tem dois conceitos embutidos nessa questão da educação terapêutica. Ele é educativo porque há uma aprendizagem a ser realizada, e ele é terapêutico porque ele é destinado a pessoas doentes. O diagnóstico realizado se usa as informações do diagnóstico tradicional, mas o diagnóstico mais importante dele é um diagnóstico educativo, baseado nas necessidades de aprendizagem do paciente. Como eu disse, ele é educativo e não somente clínico. Como é que se dá o processo de aprendizagem? Através de uma co-construção de saberes em 3 campos. No campo do saber, ou seja, não é só informação, não é só conhecimento que tem que passar para o paciente. O saber fazer, onde ele tem que aprender a repetição de gestos técnicos, fazer o seu automonitoramento, e o saber agir, onde estão embutidas todas as questões de adaptações que ele deverá realizar no seu cotidiano, de forma que ele possa fazer da melhor forma possível a gestão do seu cotidiano. A intervenção, como é que ela deverá ser feita? É um segmento individual ou então em grupo, a longo prazo. A doença crônica não tem cura, então eu não tenho que ter pressa de estabelecer os meus prazos, né? Eu tenho que trabalhar repetindo os conceitos que for necessário, fortalecendo esses conceitos. O que se utiliza? Diversas pedagogias, não existe uma terapêutica só para você fazer essa aprendizagem, são diversos campos. Então, esse é o mais interessante da educação terapêutica, é um campo de cruzamento de saberes. Eu posso utilizar diversas pedagogias para fazer essa processo de aprendizagem. O que se mede no final? A capacidade de solucionar os problemas que os pacientes têm em seu cotidiano, relativo aos seus tratamentos, à adesão aos medicamentos, o seu automonitoramento e o seu estilo de vida. E isso, essa equação é igual ao autocuidado. Isso significa que o paciente terá a capacidade de gerenciar ele mesmo o seu tratamento. É isso. Eu finalizo por aqui, porque eu acho que eu já falei muito. Se não ficou claro... Tá certo, Luísa. Foi ótimo. Essa primeira apresentação da Luísa, eu acho que cabe aí a resposta do que ela mostrou da trajetória, as primeiras qualificações, e claramente mostrando para os nutricionistas clínicos que trabalham com a doença crônica para se tratar e não a questão realmente é um cuidado, é o autocontrole, é o autocuidado, porque se tem cura, ela tem sim tratamento. E se tem tratamento, para ajudar as pessoas que precisam, do paciente que precisa, será muito importante. E a Luísa mostra no seu trabalho. E, mais do que isso, ela traz a ideia da educação, que em saúde a gente tem que aproveitar conceitos que são básicos de educação, como o Paulo Freire dizia, da capacidade do empoderamento das pessoas para a autonomia, e assim seja com a doença crônica, porque se tratar doença crônica é empoderar as pessoas para elas lidarem com os problemas advindos disso no dia a dia. E brilhante essa colocação da Luísa, com a sua experiência no tratamento do HIV
e que se pensava que era uma única doença, mas ela traz consigo uma série de outras doenças, e daí precisa se atender muito mais com esse contexto do empoderamento para estar autônomo, com autocuidado, com autocontrole. Que bom, vamos continuar aqui. Estou muito pesarosa porque eu estou fazendo uma live muito interessante, só consigo me ver, não vejo os participantes, não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas então, por sorte, ouço muito bem todos e gostaria de lembrar que vai ser importante continuar participando até o final para ter o direito ao sorteio de 2 livros. E gostaria também de que todos os que estivessem presentes tivessem a liberdade de participar do bate-papo. Faça aí as perguntas, se forem necessárias. Seguindo agora, Wilza, vamos ao outro questionamento. Faz aí a sua parte de moderação. Sim. Obrigada, Virgínia. Então, Luísa, fala para a gente quais as dificuldades que os nutricionistas enfrentam na promoção de comportamento saudável. E, assim, eu queria que você falasse também o quanto que a tua obra, né, esse livro pode contribuir nessa questão. Está baixo. Vocês estão ouvindo isso? Eu não estou ouvindo nada. Eu estou ouvindo muito baixinho, Luísa. Será que não era melhor você tirar o fone? Não. Eu sugiro você tirar o fone desplugar o fone, entendeu? Porque comigo aconteceu uma vez e foi isso. Luísa? Gabriel, consegue ajudar daí remotamente? Será que é alguma coisa que pode ajudar? Oi, alô, oi. Melhor? Então, vamos lá. Desculpem a interrupção, essas coisas são assim mesmo, nós ainda estamos nos acostumando, né, com essas tecnologias. Então, como eu disse, essa pergunta é bastante delicada, e eu quero desde já dizer que eu não estou fazendo nenhuma crítica às posturas do profissional nutricionista. O que eu gostaria é de trazer à tona determinadas questões para a gente refletir sobre, sempre baseada no que diz a literatura científica. Quando se estuda adesão a tratamentos em saúde, infelizmente, aqueles comportamentos com as menores taxas de adesão se referem ao comportamento alimentar e estilo de vida. Então, esse é um dado para os nutricionistas refletirem a respeito, né? Por que o impacto das nossas intervenções é tão pífio, não é? É tão não tão satisfatório quanto a gente deseja, se nós estamos sempre com tão boa vontade de ajudar, movidos por sentimentos altruístas, e a gente não consegue efetivamente alcançar resultados tão satisfatórios quanto a gente gostaria. Devo alertar que a adesão ela é difícil em qualquer tipo de tratamento, medicamentoso ou outros tratamentos, mas o comportamento alimentar é aquele que tem o pior engajamento. Bom, a primeira grande dificuldade que eu vejo em relação ao nutricionista é relativa à nossa formação. Eu devo me incluir porque eu sou nutricionista. A nossa formação, então, centrada no modelo biomédico, centrada na doença, centrada no profissional, ou seja, no trazer de soluções prontas. É a prescrição, é a recomendação, é o aconselhamento. Foi isso que nós aprendemos a fazer. E a nossa formação, ela tem pouco enfoque na área de pedagogia e de educação, e isso dificulta o aprendizado para nós de algo que é fundamental, que é o diálogo.
Se nós somos educadores e nós realizamos a educação nutricional, isso é porque nós somos educadores. E para sermos educadores, trabalharmos na educação, nós precisamos construir saberes com os indivíduos, aprender a dialogar com eles, porque o saber só é construído levando em consideração as vivências do indivíduo, história particular, crenças a respeito da doença. O portador de HIV, por exemplo, ele tem uma crença recorrente que emagrecer adoece, então eles são resistentes à ideia de perder peso, e eu preciso conhecer isso, não é? Isso não está na nossa análise tradicional, só avaliar hábitos alimentares, pesar, medir, não é? São questões íntimas do indivíduo, que gera sofrimento, ele tem um estigma, ainda mais quem experimentou severos graus de desnutrição para trás, ele tem medo de emagrecer, isso tem que ser respeitado. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, a falta da articulação dessas disciplinas, que nós temos um currículo bonito e bem variado, mas não há articulação dessas disciplinas. Outra questão que eu vejo é que o próprio nutricionista, nós não nos vemos muito como educadores, nós, os da área clínica, nos vemos mais como terapeutas. A dificuldade pedagógica que surge daí é que o paciente sempre vai depender do seu terapeuta para encontrar as soluções, não é? Ele vai fazer uma viagem, ele vai precisar que o profissional diga o que ele tem que fazer, ele vai fazer não sei o quê, o profissional tem que dizer o que ele vai fazer. Então, isso não é um processo educativo, porque você não promove a libertação do indivíduo, ou seja, a autonomia. O processo educativo, ele tem que ser um processo libertador e emancipatório. A educação terapêutica, que eu falei ainda há pouco, ela é uma educação emancipatória. Então, eu já estou muito assim impregnada dessas ideias, e isso eu vejo sempre dessa forma. Outra questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: atualmente, nós estamos vivendo uma tendência bastante negativa em relação à nutrição, que é a banalização da ciência da nutrição. Se fizermos uma pesquisa na internet, nós vamos encontrar inúmeros sites, canais, tudo em rede social, de profissionais especializados em dar dicas para a população. E aqui eu quero lembrar que dicas são atalhos pedagógicos. Dicas é você oferecer para as pessoas soluções rápidas e milagrosas, é um tapete mágico. A pessoa vai voar direto e sem escalas para uma meta imaginária. E qual é a chance disso dar certo? 100% de dar errado, né? Porque o processo de mudança de nenhum dos comportamentos em saúde é algo trivial. Então, aqui eu chamo a atenção dos profissionais, porque é nossa obrigação aprofundar os nossos conhecimentos, entendendo que a ciência da nutrição, ela lida com o ser humano. Então, nós temos que aprofundar o conhecimento do ser humano. De todas essas questões que eu já falei aí para trás, não é? Que a gente deve considerar quando estiver elaborando esse processo educativo. Eu acho que o que a obra ela pode contribuir é preenchendo essa lacuna. Como a educação terapêutica é um campo de cruzamento de disciplinas, tudo que a gente aprendeu tem utilidade, a comunicação, a psicologia, os nossos conceitos de nutrição e dietética. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar em algum momento da minha vida mostrando colher para paciente, colher, o que é colher de cafezinho, o que é colher de sopa, porque isso é traduzir para o cotidiano da pessoa conceitos que são importantes. Não é? Você diz, o quanto que você coloca de açúcar na sua xícara, com uma colher, mas pode ser uma colher de sopa, que ele está adoçando o seu café, né? Então, são coisas importantes que nós temos que resgatar, e como educadores, tudo tem utilidade, nós não podemos mais continuar nos especializando em dar dicas. Por favor, incentivo a ler essa obra, não é só porque fui eu que fiz, mas porque eu acho que pode ter grande utilidade. Se eu tivesse lido essa obra quando eu era estudante, teria modificado muito a minha postura profissional e a minha vida. Eu não sei se devo complementar mais alguma coisa. O Wilson, é com você. Foi ótimo, Luísa.
Então, lendo o livro, o que me chamou a atenção foi a questão prática, né? A Luísa, ela coloca vários exemplos de ferramentas que a gente pode estar utilizando justamente para promover tudo isso que ela falou, né? Essa educação terapêutica do paciente, essa autossuficiência, né? Para que o paciente realmente seja autossuficiente em saber gerenciar a sua doença. Então, me chamou a atenção aquela técnica Multiplan, porque são técnicas novas que a gente pode estar usando em ambulatório, né? E a técnica Multiplan, o nutricionista faz uma pergunta aberta, por exemplo, aqui, vou falar, como você enxerga uma alimentação saudável? E tem as cartas, os jogos com afirmações positivas que vão dar apoio ao processo educativo, achei bastante interessante. O livro traz a contribuição da balança decisional, né, Luísa? Que é a questão da mudança de comportamento, né? Mudança de estilo de vida, por exemplo, praticar atividade física, quais são os prós e o contra que o paciente enxerga, porque sempre o centro, a Luísa destaca que é o paciente. O paciente, ele é o ator, ele é o que decide, ele é que decide as competências que ele se julga capaz naquele momento de desenvolver, de poder efetivamente atender. Então, achei sensacional. Achei muito bom o jogo de antecipação de problemas, né? Que a Luísa coloca até um exemplo, né? Que vem muito da prática dela, do paciente portador do vírus HIV, que esquece uma mochila com os medicamentos numa viagem, e aí? Né? Como ele resolve essa situação? Então, ela já trabalha, né? O nutricionista, claro que isso se encaixa dentro de vários contextos na nutrição. Então, achei sensacional. Oficina em grupo, detalhado, ela dá o passo a passo. Então, assim, o livro, de fato, traz muitas contribuições práticas, que eu acho que assim, é ler e realmente adaptar a realidade do profissional, mas que tem como a gente estar trabalhando essas competências do paciente. E uma coisa que ela destaca muito bem é que, na hora do nutricionista fazer o planejamento dietético, ele tem que levar em consideração, em primeiro lugar, as competências que o paciente elaborou, aquela que ele decidiu. É isso que vai ser o reinante, é isso que vai realmente nortear a conduta dietoterápica mais à frente. Não é, Luísa? E vou destacar só mais uma coisa que eu fiquei encantada, na avaliação dos resultados. A avaliação de resultado para a gente, na prática, que é o que a gente aprende na universidade, é o que mais ou menos, né, é uma coisa um pouco uniforme, é a gente avaliar o resultado clínico. A gente olha a antropometria, exame laboratorial, a clínica do paciente, né, faz um bom exame físico, mas, enfim, a Luísa destaca um outro ponto, também a avaliação educacional. Quais competências dessa que você trabalhou o paciente efetivamente assimilou? Quais foram os facilitadores? Quais foram as dificuldades que ele encontrou? E trabalhar em cima desses aspectos. Então, realmente, é uma obra que modifica a nossa prática de atendimento, sim, em consultório, ambulatório e, claro, também no âmbito hospitalar. Tá? Passo a palavra à nossa moderadora, Virgínia. Eu acho que, retomando essa questão aí, outra vez com o uso daquela palavrinha que pareceu mágica de se falar do empoderamento para a autonomia, quando a Luísa fala sobre a prática do profissional, ela quer empoderar tanto o profissional quanto o paciente, para que a interação destes dois seja positiva. E essa é, na prática, o resultado melhor que nós obtemos hoje no nosso dia a dia dentro dos consultórios. Se você não, ou mesmo se você está dentro do hospital e que vai perto de alta para fazer uma orientação para alta, se você não consegue trabalhar junto dele, fazendo o controle esse autocuidado e autocontrole daquilo que se deseja para a melhoria de estado nutricional, ele vai ficar só nos conceitos que você tem, você buscando cada vez mais conhecimentos, tentando passar conhecimentos, e essa pessoa pouco interessada, porque quanto a isso, aquele paciente, ele já está cansado, são muitas abordagens recebidas. Então, essa interação e essa capacidade de se falar entre paciente e profissional sendo atendidos quanto à sua avaliação da educação, que foi muito bem o que a Wilza acabou de falar, que a Luísa traz para a gente, é essa capacidade de avaliar o quanto educativamente cada um está se beneficiando.
você, enquanto profissional, de se autoavaliar em que eu ajudei essa pessoa, e o paciente também para dar para você esse outro respaldo do que ele conseguiu propriamente dito. E aí, Luísa, quando você fala em cuidado nutricional integral, que é proposto pela sua obra, esse novo conceito acrescenta às práticas da educação nutricional mais tradicional. Por quê? Vamos falar um pouquinho mais dessa questão aí do sair do tradicional, já que essa abordagem, inclusive tradicional, certamente, lá no passado, você recebeu da própria professora Virgínia, que renovou e foi também, se sustenta por conta das renovações, né? Se você não faz... Hoje eu estou fazendo uma live que foi coisa que a gente votou contrário, para que o nutricionista tivesse mais acesso ao contato físico, e hoje não é possível isso, e a gente está podendo ajudar, além da live, para essa discussão como tão profícua aqui hoje, para os atendimentos que estão sendo feitos. Então, como é que você fala dessa questão, de novo, reforçando essa educação tradicional versus a educação proposta pelo cuidado nutricional integral na prática? Como ser aplicado, propriamente dito? Isso. Primeiro, o som tá bom? Me digam aí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Não? Sim, sim. Ok, vamos então dar prosseguimento. Então, o que é esse cuidado nutricional tradicional? Segundo a ASBRAN, Associação Brasileira de Nutrição, o cuidado nutricional ele está integrado, então, no cuidado integral à saúde, ou à saúde integral, eu não me recordo bem, acho que é saúde integral. E ele significa um segmento, um acompanhamento do estado nutricional de um paciente, e ao final você avalia os impactos de intervenções nesse estado nutricional. É bem o que a Wilza explicou há pouco, né? Se mede o efeito das intervenções clínicas nas medidas clínicas, que pode ser, sei lá, um exame clínico, ou o peso, enfim. O cuidado nutricional integral, da forma como eu pensei, ele foi delineado, então, tendo como base os princípios da educação terapêutica do paciente, que assim, que princípios são esses? Primeiro, um outro modo de comunicação, uma comunicação baseada na ajuda centrada à pessoa, de Carl Rogers, uma abordagem mais motivacional, onde você evita ao máximo questões fechadas, de resposta sim ou não, com o objetivo de fazer o paciente se expressar. Então, tem dois aspectos nesse cuidado nutricional integral. Tem o aspecto de uma mudança de postura do profissional no sentido da comunicação, e no sentido da intervenção, que a intervenção é mais educativa. Eu gostaria, desde já, de diferenciar o meu trabalho de abordagens comportamentais. O cuidado nutricional integral não está centrado na mudança do comportamento alimentar, ele é mais amplo do que isso. O que ele, mesmo eu não sendo farmacêutica nem médica, não prescrever remédio para ninguém, mas para melhor colaborar no equilíbrio ao tratamento, no tratamento clínico e numa melhor resposta clínica, eu devo também criar estratégias no meu trabalho nutricional para que isso possa favorecer a adesão aos medicamentos, não é? Se eu avalio um indivíduo que não tem, isso é um exemplo básico, que não tem horário para comer, significa que ele não vai aderir a tratamento nenhum. Primeiro que a prescrição médica de remédio não é sempre depois das refeições, ou próximo das refeições, já repararam isso? Depois do café, depois do almoço, depois do jantar. Então, a desorganização já começa por aí, concordam? Então, isso é uma coisa que a gente pode favorecer de uma maneira simples, essa organização do cotidiano já facilita a adesão ao medicamento, não é? Então, o que é que ele difere, então, do cuidado nutricional tradicional? Gabriel, por favor, compartilha aí, eu tenho aqui um slide que vai ajudar melhor, 3 slides. Então, bom, aguardando, então, a tela aqui de compartilhamento.
Então, aqui, nós temos, então, o que muda em relação à educação nutricional, à educação tradicional. A educação nutricional clínica tradicional, existe, então, um diagnóstico clínico nutricional, esse diagnóstico clínico nutricional, ele é baseado, então, na história clínica, nos exames laboratoriais, ele é baseado em medidas corporais, na avaliação dos hábitos alimentares, na avaliação socioeconômica. Então, existem diversos aspectos aqui, é bastante ampla esse diagnóstico nutricional. A intervenção, a educação, ela é transmissiva e frontal, ou seja, é baseada na informação, é baseada no aconselhamento e baseada na prescrição de dietas. No segmento, o que se busca? Se busca um certo grau de adesão a essas recomendações. E qual é a meta final? A melhoria clínica ou a melhoria nutricional? Passando, então, para o outro lado. Esse diagnóstico, todas essas informações do diagnóstico clínico tradicional vão fazer parte do contexto do cuidado nutricional integral, só que nós vamos ter um diagnóstico à parte, que é o diagnóstico educativo, onde serão identificadas as competências, as necessidades que os pacientes precisarão ter educativas para, então, atender às tais das competências, que eu já explico o que é daqui a pouco. A partir daí, vai se traçar um plano educativo. Veja bem, a minha consulta de nutrição, que era clínica, agora ela já vai ser uma sessão educativa, com o uso de ferramentas específicas que possam facilitar a aprendizagem. Essas ferramentas serão tanto para facilitar a expressão do paciente, eu não vou dar aula para o paciente, eu vou usar ferramentas que vão facilitar o diálogo, vão facilitar a expressão. Se for dar aula, já é um outro processo, é uma educação transmissiva. Se só eu falo e o paciente não fala, eu não estou educando, né? Eu estou fazendo essa educação frontal, que é só de transmitir informação. E no segmento se busca o quê? As tais da aquisição das competências e a autonomia para a autogestão de todos os tratamentos propostos, incluindo escolhas alimentares saudáveis. Pode passar para o outro, Gabriel, desculpa. Isso. Vamos entender o que são essas competências, não é? Competências dietéticas e clínicas a serem adquiridas. Essa não é uma lista exaustiva, porque isso aí tem muita coisa para ser incluído. No campo do saber, são conhecimentos que os pacientes deverão ter, são informações sobre a sua doença, quais são os sinais de crise da doença. Por exemplo, o portador de HIV, ele precisa saber o que é carga viral, o que é CD4, para ele bem compreender que para um bom equilíbrio do seu tratamento, a carga viral deverá estar indetectável, o seu CD4 deverá aumentar. Isso é importante que ele saiba. É importante que ele saiba o nome dos medicamentos que ele toma. Se ele for em algum tratamento, em algum lugar, tem gente que não sabe, né, nem o nome dos remédios que toma, ou criar um mecanismo de ter um controle disso anotadinho, ou uma foto, né? Outra coisa que ele precisará saber no campo cognitivo, o que a sua doença tem a ver com a comida, com a alimentação. Se ele não fizesse essa correlação, ele não vai ter nenhuma predisposição para se tratar, né? O conhecimento também sobre composição de alimentos, equivalências de nutrientes, isso tudo vai facilitar no dia a dia, então, a melhor gestão do tratamento. Isso são informações, isso são conhecimentos. O saber fazer está no campo do autocuidado, ou seja, todo tipo de medida de autocontrole que ele poderá fazer cotidianamente e adaptar, não é só adaptar a palavra, eu esqueci, mas dar solução para o problema que ele identificar. Mediu a pressão está alta, não adianta levar os papeizinhos só com a pressão anotada para o médico ver ou para o nutricionista ver. Ele precisará dizer o que foi que ele fez no dia anterior para a pressão subir. Tem que ter uma anotação, sei lá, comeu salsicha, saiu da rotina, né? E o que ele fez naquele dia? Será que tomou a medicação? Será que adaptou o cardápio? Então, nesse sentido que ele vai, então, como disse a Virgínia, se empoderando, né, tomando
tomando de volta o controle da sua vida, que é isso, o objetivo principal dessa educação é devolver para o paciente algo que ele perdeu, que é a liberdade de agir, porque é tanta gente dando ordem, né, para ele, e a gente vai devolvendo, olha, você é que vai adaptar o seu cardápio, e o saber agir está no campo do ser. São várias coisas que o paciente poderá fazer aqui. São todos os tipos de adaptações das situações de vida. E o autoconhecimento também, ele é que tem que investir em identificar certas características suas. Por exemplo, os sinais, o que ele estressa, né? O que estressa uma pessoa não estressa a outra, e isso interfere no tratamento, interfere na disposição para se tratar, quando a pessoa está chateada, né? Os gatilhos para compulsões também deverão ser identificados, aqueles que têm, não é, doenças que são desequilibradas por questões de compulsão, a obesidade, por exemplo, diabetes. Pode seguir, Gabriel? A próxima? Isso, então aqui nós temos uma aplicação prática dessa educação terapêutica. Aqui nós temos primeiro uma abordagem médica, fazendo um diagnóstico médico, então o médico diagnosticou uma hipertensão arterial, através de exame clínico e exames laboratoriais, ele diagnosticou então essa doença. Esse diagnóstico foi centrado no profissional e na doença. O que o médico vai, então, fazer de intervenção? Vai fazer a prescrição de medicações específicas, vai sugerir uma mudança do estilo de vida. Dentre essas mudanças, ele vai dizer, coma pouco sal. Ele pode sugerir ao paciente de ir ao nutricionista. O nutricionista vai fazer o seu tradicional diagnóstico nutricional, centrado na doença e no profissional. Intervenção clínica possível, dieta com 4 gramas de sal. Recomendações para restringir consumo de alimentos fontes de sódio, aumentar consumo de alimentações cardioprotetores. Sempre seguindo os protocolos nacionais e internacionais, as recomendações, porque nós estudamos, né? Existem os padrões que a gente tem que seguir, e que muda, né? A gente tem que estar atualizado para acompanhar, que uma hora é um valor, outra hora é outro. O que muda, então, no diagnóstico educativo, na educação terapêutica, repare aqui, já é do paciente hipertenso. Não está focado na doença, mas no paciente, centrado no indivíduo e não na dietoterapia. Não é dietoterapia. A intervenção educativa, aqui vou tentar esmiuçar um pouco essas informações. Vai fazer uma avaliação das necessidades de aprendizagens dietéticas. Traduzir para o paciente o que é esse comer pouco sal que o médico falou, ou não ultrapassar 4 gramas de sal por dia. Vamos imaginar no dia a dia do paciente, coisas que a gente pode discutir com ele, do roteiro dos hábitos alimentares. É preciso que ele entenda que se ele começa o dia comendo um pão de sal, passou a margarina, colocou uma fatia de queijo, ou uma fatia de presunto, ele nada mais fez do que acrescentar sódio em sódio, além de gordura, né? Mas foi sódio com sódio com sódio. Então, ele provavelmente já ultrapassou essas 4 gramas de sal por dia. Aí chega no almoço, ele vai acrescentar um cubinho de caldo quinó para preparar a comida, que tem 4 gramas de sal em um cubinho, aproximadamente. E aí segue o resto do dia. Então, ele precisa ter essa compreensão desse acúmulo, né, de sódio por dia. Então, são coisas práticas e objetivas que a gente pode discutir e que o paciente entende melhor. Ele chega, quando o médico diz, coma pouco sal, ele pouco sal. E com a recomendação do nutricionista, 4 gramas de sal, e as folhas dos proibidos e permitidos, aí ele vai ficar com raiva do médico, da mulher dele e do nutricionista. 3 pessoas que serão aí, receberão energias negativas, não é? E quando você começa a trabalhar aí a questão do dia a dia, a coisa vai ficando mais simples para ele, a gente vai traduzindo para a vida dele, né? Com exemplos bem simples, sempre usar informações simples,
que a pessoa possa compreender, evitar explicações científicas, não é? O que é sódio? O sódio é abstrato para o paciente, ele nunca viu o sódio, ele só já ouviu falar, mas sal de cozinha ou pozinho ele conhece, então por isso é que tem que fazer essa tradução, né? Nós temos que usar uma linguagem simples, evitar todo tipo de contradição, que hoje a nutrição, o campo da alimentação e nutrição se tornou um campo, não é, de informações contraditórias, e isso mistura a cabeça da pessoa, e nós temos que estar com informações seguras, corretas, para passar para as pessoas. Então, outras coisas que ele poderá, nessa intervenção educativa, aprender, como gerenciar as crises, como se automonitorar, né, fazendo as suas medições, como antecipar problemas, como a Wilza falou, vai viajar, não é? Vai viajar e depois vai lá na viagem que ele vai tentar resolver os problemas. Não, sempre há a possibilidade de se criar uma organização, não é? Vai levar medicamento, às vezes os nossos pacientes viajam, só levam os comprimidos para passar uma semana, mas resolve passar um mês. Olha a dificuldade, né? Então, tudo tem que ser muito planejado. Desde dizer, vai viajar, leve o dobro de remédio, não leve só do que você está planejando ficar. Pode quebrar o pé, pode sofrer um acidente, enfim, são coisas simples, né? A ideia realmente é para simplificar a vida das pessoas. Bom, eu vou ficar por aqui. Virgínia, então, não sei se respondi. A altura e muito mais. Gostaria de enfatizar que o seu trabalho ele vai além disso tudo que você está falando, e você inclui coisas que estão no nosso dia a dia brasileiro, como você incluiu o Guia Alimentar Brasileiro, que foi algo assim de que os nutricionistas também se beneficiaram muito nos últimos tempos para tentar trazer essa questão da comida por perto. E quanto a essa questão de fazer a tradicional orientação centrada somente na prescrição, ela não resolve. Então, temos uma colega que está aqui conversando com a gente, que fala, o que adianta dar um papel para o paciente quando ele sai de lá da nossa consulta e ele continua igual, e muitas vezes nem utiliza aquele papel. Então, era até motivo de colocações entre os professores e os nutricionistas na prática, de perguntar, quando essa pessoa retomou para você, ela mostrou esse papel para você de uma forma muito limpa, muito igual, se ela trouxe ele, pelo menos, com um certo manuseio ali, que mostra que que ele utilizou isso, que bom. Então, essa prática, por exemplo, que você falou, e que eu gostaria de ressaltar, se o Gabriel tiver aí os 2 slides que eu pedi, eu gostaria de que mostrasse aquele do abacaxi, para a gente poder estar valorizando essas páginas aí do livro, que são imperdíveis também, como sugestões que cada um de nós, nutricionistas, poderemos criar as nossas, e sei que tem muito nutricionista que cria isso, mas ter a mudança de comportamento do nutricionista a partir daquilo que é a ferramenta própria do nutricionista, que é o alimento, e como ele lida com esse alimento, será muito importante. Você consegue pegar aí, Gabriel, e mostrar rapidinho para a gente? Aqui, tá, eu não estou conseguindo ver, né? Mas tudo bem. Vejam bem que riqueza é essa lâmina que a Luísa propõe aí, para mostrar o quanto tem de uma colher de açúcar, uma colherzinha de chá, numa porção que seja de abacaxi ou que seja da banana, e com isso ela compara e visualiza, e faz com que aquele que esteja sendo por ela orientado visualize bem isso. E os nutricionistas estão sendo inventivos para isso, e que assim seja, e que assim tenha a capacidade de fazer leituras como essa da obra da Luísa, para poder fazer o trabalho mais perfeito ainda. Gostaria de chamar a atenção, nós estamos a poucos minutos de terminar, de que aquelas pessoas que estão aqui conosco vão estar participando de um sorteio para um dos livros da Luísa. Tem uma outra lâmina que, se der tempo aí, dá para mostrar, Gabriel? É essa mesmo.
Aquela nova caixinha, agora você mostra a outra se é possível. Falar em então ótimo. Olha, então a da safra, gente, tem muitas maneiras de se falar na safra, mas se você envolve essa questão aí, por exemplo, das estações do ano, olha que bacana. Existem aquelas tabelas também com colorido, o custo dos alimentos nessa época. Tudo vai facilitar para que o paciente saia numa sensação de que está sendo acolhido por quem entende do tema alimentação, que fará parte das orientações, mas pelo menos essa será uma orientação e não uma desorientação. Luísa, eu só posso te parabenizar, acho que a gente está chegando ao finalzinho aí, não sei quanto tempo mais a gente tem. Vamos escolher as perguntas aí, Wilza. Você selecionou alguma pergunta? Virgínia, não consigo ter acesso às perguntas. Eu estava aqui buscando, ou não tem, mensagens na chamada, não é? Gabriel? Eu não consigo visualizar. Isso, pelo que eu vi também não. Mas eu vi uma provocação sua, Gabriel, porque eu acho que você queria realmente que as pessoas fizessem pergunta. E daí ele faz uma pergunta, Wilson. Se você estiver diante de um paciente como o Gabriel, que te pergunta assim, ele deve estar querendo emagrecer, e aí ele te pergunta: café ajuda a emagrecer? É para eu responder? Eu estou com vontade de responder também, mas você pode responder porque você é a dona do pedaço hoje. Depende da quantidade de açúcar que você põe nesse café e de quantas vezes... Quantas horas fica sentado sendo técnico em informática? Não deve ser o café o problema, Gabriel. Tá vendo só? Alguma pergunta mais? Você conseguiram localizar? O que eu localizei, eu não tem pergunta. Não sei bem se eu fui ao local correto. Gostaria de agradecer a presença de grandes amigas aí que fazem colocações bem interessantes, particularmente ex-alunos lá distantes, falando aí. Então, muito bacana a gente poder estar participando aqui, só que de uma forma bem esdrúxula. Eu estou com o telefone agora para acessar essa questão das perguntas, porque eu recebi isso do Gabriel separadamente pelo celular. E aqui pelo meu computador, eu só me vejo ou vejo a quem está na hora falando, depois cai de novo, não sei por quê, problema da tecnologia. Vamos. Tem como saber, pelo menos, quantas pessoas participaram? Tá. E cabe ainda uma resposta, porque chegou uma pergunta que agora aqui, pelo telefone celular, eu estou vendo que a nossa colega Eliane Vaz perguntou, achou bacana aí a apresentação da Luísa e disse que gostaria de te ouvir sobre as possíveis estratégias para fazer chegar a intervenção educativa aos profissionais responsáveis pela formação. Pode repetir, Virgínia? Gostaria de te ouvir sobre as possíveis estratégias para fazer chegar a intervenção educativa, entre aspas, aos profissionais responsáveis pela formação. Eu acho que a ideia é que se criem cursos de treinamento, né? Eu tenho um projeto que eu tenho que tocar,
Eu não conheço quantas pessoas são formadas em educação terapêutica no Brasil. Num primeiro momento, eu tentei me juntar a pessoas que já desenvolviam trabalhos parecidos, mas a coisa não andou. São projetos, né? Mas eu acho que o primeiro passo mesmo é tentar traçar e desenvolver alguma coisa no campo da educação continuada. Então, a ideia é essa, não é? Não sei se respondi, mas é através mesmo de treinamentos. Eu ainda não sei como é que isso vai ser feito. Então, fizemos o sorteio. Como é que está o sorteio? E a gente vai fazer o sorteio agora. Deixa eu compartilhar, vocês confirmam se vocês estão visualizando. Bom, pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Eu não consigo, eu só consigo me ver aqui. Eu consigo. Tá, legal. Eu consigo também. Bom, então a gente vai sortear agora 2 livros, né, para 2 pessoas que comentaram na live. E bora lá. E as 2 pessoas que ganharam o livro foi a Márcia Teixeira e a Tatiana Pereira de Paula. Que bom! Parabéns! Parabéns! Bem merecido. A Márcia Teixeira trabalha muito dentro desse contexto do atendimento às doenças crônicas no nosso estado do Rio de Janeiro, minha parceira lá no Conselho Regional, e vai ser muito bacana que ela possa utilizar essa obra. E a Tatiana Pereira de Paula, Virgínia, trabalha comigo lá no HU, é a preceptora dos estagiários. Tem coisa errada nisso aí. E coordena o ambulatório de atendimento multidisciplinar de nutrição comigo de fígado. Então, perfeito. Muito bem, perfeito.